Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso desafio de 30 questões da Banca Vunesp. Estou aqui hoje, professor Amadeu Medina, dando seguimento à parte 1 que foi gravada pelo professor Anderson. Se vocês que estão entrando nesse vídeo agora e não assistiram a aula do professor Anderson, a parte 1, eu faço esse convite desde já. Vocês podem, inclusive, assistir esse vídeo primeiro, deixar o like, comentar também, compartilhar com outros amigos que estão estudando para a Banca Vunesp nesse momento. E depois vocês podem voltar no vídeo do professor Anderson com a parte 1 e haverá também uma parte 3 gravada pelo professor Tiago. Tá certo? A Banca Vunesp é a banca responsável pela organização, né, e pela realização do concurso da Prefeitura de Campinas, um edital que foi publicado recentemente, com 4 vagas imediatas, né, para engenharia civil, mais um amplo cadastro reserva, uma baita oportunidade aí para vocês conseguirem a sonhada aprovação. E para isso, antes de iniciar aqui a resolução de questões da banca, eu gostaria de falar também um pouco sobre o nosso projeto Nomeação. É um projeto focado no pós-edital, não é mesmo? E que envolve diversas etapas aqui, né? A primeira delas com planejamento, né? Então, vocês vão ter acesso a um planejamento elaborado por nós, professores, com todas as disciplinas que estão presentes no edital, e você só vai sentar e executar o plano. E isso é maravilhoso para uma etapa de pós-edital em que a gente tem muita informação na cabeça, fica com dúvida no que focar, então vocês só vão executar o plano. Depois, né, nós temos aqui o plantão de dúvidas. Vocês poderão encaminhar dúvidas durante a resolução de questões que porventura venham a aparecer. Teremos também os encontros semanais, em que a gente vai fazer os alinhamentos, os direcionamentos, vamos trazer também um pouco de motivação para vocês. Temos também os nossos materiais, os Organiza Books, com estudos de caso, aulas masters, diversos materiais aí que vão poder contribuir diretamente na aprovação de vocês, certo? Teremos também simulados, né, para a gente poder fazer o teste de conhecimento, além disso, trazer esse conforto para o nosso cérebro de estar ali no momento resolvendo uma prova, né? Muito importante fazer simulado também. E também teremos uma revisão secreta que vai ser só para alunos, né, do Organiza, e fica o convite aí para vocês entrarem no nosso projeto de nomeação. Os links para contato aqui, vocês vão acessar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Bom, pessoal, iniciando aqui a resolução de questões da Banca Vunesp, eu trago um breve sumário em que nós falaremos sobre fundações, planejamento e controle de obras, acompanhamento de obras, análise orçamentária, e nas outras partes traremos também alguns conhecimentos que acabam sendo enquadrados dentro dessas classes aqui, tá certo? Bom, vamos iniciar aqui pela primeira questão da Banca Vunesp, né, aplicada em 2023 para o cargo de engenheiro na Prefeitura de Taubaté, no estado de São Paulo. Bom, no projeto e execução de fundações das estruturas da engenharia civil, a estaca executada por perfuração do solo com uma sonda ou piteira e revestimento total com camisa metálica, realizando-se gradativamente o lançamento e apiloamento do concreto, com a retirada simultânea do revestimento, é denominada estaca. E aí nós temos as 5 opções, né? Estaca de reação mega prensada, estaca Frank, hélice contínua monitorada, estaca raiz e, por fim, a estaca Strauss. Pessoal, eu trouxe essa questão aqui, embora para muitos ela seja, de certa forma, simples e básica, existem pessoas que estão começando nessa jornada, né, e é importante trazer uma questão que é mais voltada para o lado conceitual, e eu trouxe essa questão porque essa banca, ela adora explorar os tipos de fundações, como elas são executadas,
alguns detalhes da norma de fundações. Então, é muito importante ter consciência de que esse assunto é muito importante para essa banca e ela muito provavelmente vai explorar no seu edital. Tá certo? Então, aqui, pessoal, quando a gente lê esse enunciado, existem algumas palavras que já acendem um alerta para a resposta, né? Então, quando se fala em sonda ou piteira e apiloamento de concreto, a gente já faz uma associação às estacas Strauss, certo? Aqui eu trouxe um recorte do nosso Organiza Book e quem entrar no projeto Nomeação vai ter pleno acesso a todos os nossos materiais, inclusive o de fundações. Aqui nós trazemos que numa estaca Strauss a perfuração do solo é feita com uma sonda ou piteira e o furo é completamente revestido por uma camisa metálica. Após atingida a profundidade requerida, há o lançamento e apiloamento do concreto, simultaneamente a retirada do revestimento do furo. Então aqui o nosso gabarito fica com uma letra E, certo? E eu ressalto aqui mais uma vez a importância de conhecer cada tipo de fundação e as palavras-chave que se relacionam com aquele conceito, aquela definição daquele tipo de fundação. Aqui é uma imagem que também foi retirada do nosso Organiza Book, né? Temos a referência bibliográfica ali certinho de onde ela foi retirada. Ela não foi produzida por nós. E aqui nós temos, né, uma sonda, um balde, né, que ele vai adentrando ali no local, fazendo a retirada do solo. Inclusive, eu gosto de associar as letras, a letra S, associando Strauss, sonda e sujeira. Se vocês colocarem alguns vídeos, né, para pesquisar sobre o processo executivo, vocês vão ver que é um processo que suja bastante, né, porque ela vem batendo ali, ela sai, né, a piteira, ela sai, e ali vai havendo a retirada daquela lama toda, fazendo toda uma sujeira ali no canteiro. Depois da perfuração, né, vem o apiloamento do fundo com um material ali de cascalho, e o pilão vai batendo ali para compactar esse material. Depois é colocada uma grade, né, a armação, e depois é feita a concretagem, né, de baixo para cima, para evitar justamente a ocorrência da segregação, né? E ali, por fim, nós temos a estaca pronta. Indo agora aqui para a segunda questão, Banca Vunesp, aplicada em 2023 para o cargo de engenheiro, só que agora em outra prefeitura, Prefeitura de Pindamonhangaba. Pessoal, se vocês pensarem numa questão importante para a banca Vunesp, que é de fundações, é esse tipo de questão aqui. E por isso que eu trouxe para vocês. Porque se a banca cobrou algumas vezes, a tendência é que ela continue cobrando, né? Então a gente não pode se dar o luxo de não saber resolver um certo tipo de questão que a gente tem plena consciência de que a banca explora frequentemente, tá? Então aqui o enunciado diz o seguinte: o bloco de fundação de concreto armado de 3 estacas, da figura a seguir, está submetido a uma carga concentrada de 600 kN. Para o dimensionamento desse bloco, a força de compressão nas bielas de concreto é, e aqui nós temos as alternativas. Vejam vocês que essa carga concentrada de 600 kN, ela vai ser distribuída, tá certo? Dentro desse bloco. E como nós temos aqui esse corte, né? Vejam que esses 600 kN serão distribuídos para 3 bielas diferentes, tá? Aqui no corte a gente vê uma delas. Ali para o lado direito tem até a projeção, né? E aqui é o seguinte: percebam vocês que existe uma figura muito conhecida, né, para a gente aqui da engenharia, que é o triângulo retângulo, não é mesmo? E aqui, vejam que a questão deu algumas medidas. Eu achei que ficou um pouco pequeno, mas peço desculpas aí desde já, mas a dimensão de 0,8 metro, outra dimensão de 0,6, né, em um dos catetos, e no outro 0,8, e a gente não sabe qual que é o comprimento da biela, que eu coloquei naquele xizinho ali pequenininho.
Então a gente precisa aplicar as regras, né, para poder chegar nesse x e descobrir qual que é o comprimento dela. A biela, então, né, aplicando aqui hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, nós chegamos que o comprimento dela é de 1 metro, tá? Essa é só a primeira etapa da resolução, né? Lembrando sempre que os 600 kN serão distribuídos, tá? Em 3 partes, né? Então a gente vai dividir por 3. Voltando para o triângulo retângulo, nós temos aqui que esse ângulo θ, o seno dele, o seno, vocês lembram que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então o seno vai ser igual a 0,8, tá? E aí a gente pode utilizar a regra da proporção, né? Então a gente tem 2 triângulos retângulos, em que um vai conter as medidas, né? E o outro vai conter as cargas. Como eu falei para vocês, aquela carga de 600 kN ela vai ser distribuída em 3 bielas. Então, para cada biela serão 200 kN. Então, aqui no desenho, como a gente está fazendo a verificação de uma biela individualmente, a carga vertical aqui vai ser de 200 kN. O ângulo θ é o mesmo ângulo, e o FB que eu coloquei aqui seria a força na biela, tá? A força de compressão nela. Então, quando a gente aplica aqui o seno de θ, o cateto oposto é 200 e a hipotenusa é a força da biela. Então, fazendo as manipulações ali, isolando o FB, a gente chega que fica 200 dividido pelo seno de θ, que é igual a 200 dividido por 0,8. Chegamos no FB, na força na biela, de 250 kN. E aí o gabarito é a letra B aqui. Correto? E aqui nós vamos para a terceira questão. Banca Vunesp 2023, cargo de analista judiciário, TRF Terceira Região. E aqui, uma questão bem interessante, porque ela cobrou um decoreba, mas foi um decoreba não muito comum, tá? Então aqui nós vamos lá. No dimensionamento de elementos estruturais de fundação, deve ser considerado o peso próprio de blocos de coroamento ou sapatas, ou considerar o percentual mínimo da carga vertical permanente de. E aí a gente precisaria se lembrar, né, de qual que é esse percentual mínimo da carga vertical permanente. E aqui, na norma de fundações, a 6122, nós temos essa disposição aqui sobre o peso próprio das fundações, que deve ser considerado o peso próprio de blocos ou sapatas, ou, não sendo uma dessas hipóteses, no mínimo 5% da carga vertical permanente. Então eu coloquei aqui brincando que foi um decoreba marvado, porque não foi um decoreba tão padrão assim. E por que eu coloquei? Porque se caiu uma vez, pode ser que venha a cair novamente. Mas e aí, como é que eu faço para me lembrar que é 5%? Eu gosto de sugerir a utilização de flashcards para vocês memorizarem essas informações de percentuais, de dimensões mínimas e por aí vai. Tanto na norma de concreto quanto para a norma de fundações também, tá? Vamos aqui para a próxima questão. No projeto, na verdade, vou só frisar aqui que essa questão aqui também foi da mesma prova, né? Analista judiciário TRF3, analista judiciário TRF3. Tá? Então, veja que fundações é um assunto que a banca gosta. E aqui, dessa vez, eu trouxe uma outra questão decoreba, que essa aqui eu vi diversas vezes a banca cobrando, e é uma questão simples, tá? Então, no projeto e execução de fundações, a dimensão mínima em planta das sapatas isoladas ou dos blocos é D, e aí nós temos aqui as 5 alternativas. Pessoal, esse tipo de questão aqui não dá para errar na hora da prova, tá? Isso aqui não dá. Se você está começando hoje, saiba que isso aqui é muito importante, muito mesmo. Não dá para ir para a prova sem saber isso aqui. E não é só para a Vunesp, existem outras bancas que valorizam muito essa informação aqui, tá? Então, de acordo com a norma 6122, a BNT, a dimensão mínima em planta,
das sapatas isoladas ou dos blocos não podem ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Então, aqui o gabarito fica como letra C, e eu friso, reitero incansavelmente que esse assunto aqui não dá para vacilar, não dá para chegar na prova ali sem saber de cabeça. E aí fica a sugestão para o flashcard, para quem tem um pouco mais de dificuldade de memorizar alguns números, tá? Aqui nós seguimos, agora saindo da parte de edificações, né, de fundações e tudo mais, e dando um enfoque maior para a parte de planejamento e controle. Esse aqui eu diria que é o queridinho da banca, né, o assunto querido da banca é o PERT CPM. E existem diversas abordagens que a banca gosta de fazer, né? Ela gosta de trazer o diagrama e pedir, né, informações que você vai ter que extrair. Ela gosta de montar uma tabela e você tem que desenhar o diagrama e chegar no caminho crítico. Então é muito importante que vocês resolvam todas as questões que tiver de PERT CPM dessa banca, porque é batata que vai cair na prova, tá? Então, se você ainda tem alguma dificuldade ali, dá tempo de se aprimorar, porque não é um assunto tão complexo, tão complicado, tá? Só requer um pouco de treino e prática. Então, aqui, uma questão de engenheiro pleno da SP-Trans, né? Considere que o planejamento de uma obra pública é dado pelo diagrama a seguir, em que as letras representam as atividades, cujo tempo em dias está indicado abaixo das letras, tá? Então, aqui temos a atividade A, duração de 3 dias, depois tem a atividade D de 7 dias, depois a I de 5 dias e por aí vai, tá? Não estou dizendo que elas são nessa ordem, tá? Presta atenção. Bom, a obra pública está prevista para ter seu início no dia 18 de março do próximo ano. A data mais tarde que a atividade A pode ser iniciada é no dia, e aqui nós temos 5 alternativas. Essa questão tem que tomar muito cuidado, porque ela pediu uma informação que não é o padrão, que geralmente é solicitado você informar qual que é a duração do caminho crítico, né, que é algo mais trivial. Mas aqui ela foi mais esperta e pediu a data da atividade mais tarde, a data da atividade mais tarde, né, que a pode ser iniciada. Então aqui, pessoal, sempre que eu tenho uma questão de PERT CPM, eu gosto de trazer uma tabelinha com os caminhos, tá? Então eu desenho, eu pego ali o caminho e vou montando uma tabela, ó, seguindo na sequência a ADI, vou somando as durações, né, que está aqui com essa bolinha na cor alaranjada, e vou somando. Então, esse foi um caminho, ADI, duração de 15 dias ao todo. Tem o segundo caminho, BCFH, que tem uma duração total de 18 dias. Tem o caminho BCGJ, que somando tudo também dá 19 dias. Então, é o maior até o momento. E tem o caminho EJ, que tem a duração máxima de 10 dias. Então, pessoal, percebam que o caminho crítico é muito fácil de encontrar. Você tem que desenhar os caminhos possíveis, fazer a soma, mas aí tem que ter muito cuidado para não errar na continha da soma e aí quebrar o resultado da sua prova, né? Da sua questão. Então, a primeira etapa é descobrir qual que é o caminho crítico. O caminho crítico é aquele caminho mínimo para que se conclua a obra, né? Então, aqui seria no mínimo seriam necessários 19 dias para poder concluir essa obra, tá? Então, esses 10 dias, esses 15 dias, esses 18 dias não são suficientes para a conclusão da obra, tá? Só que lembrem-se que a banca pediu a data mais tarde para a atividade A, certo? Então, a gente faz um caminho inverso, tá? Então, o que que a gente faz aqui, ó? Nós temos que o caminho crítico dura 19 dias, tá? Como a atividade A é aquela que leva para esse caminho ADI, eu vou voltando por ele. Então, primeiro, eu vou pegar os 19 dias do caminho crítico, que está ali naquela seta curvada, vou subtrair os 5 dias de duração da atividade I e cheguei em 14 dias, tá? Então, eu vou pegar esses 14 dias e vou retornar para o início da atividade D.
Só que a atividade D, ela dura 7 dias. Então, eu vou pegar e vou subtrair esses 7 dias. Portanto, deu 7 dias aqui ainda, né? 7 dias antes de começar a atividade D. E quando eu faço a subtração desses 7 dias menos a duração da atividade A, que é de 3 dias, me sobram 4 dias. Então, eu posso atrasar a atividade A em 4 dias. Esse é o máximo, tá? Então, foi dito no enunciado que ela vai ser iniciada no dia 18 de março. Se ela foi iniciada no dia 18 de março e a atividade A pode atrasar 4 dias, então a atividade A pode ser, no máximo, iniciada no dia 22 de março. Beleza, pessoal? Gabarito letra B. E aqui nós vamos para mais uma questão. Bom, aqui nós temos uma questão de fiscal de serviços públicos, SP regula. A tabela a seguir apresenta parte dos dados de um gráfico que contém as curvas S de uma obra, a partir do mês de junho de 2023. Com base nisso, é correto afirmar que... Então, aqui, pessoal, é muito importante fazer a análise e a interpretação de tabelas, de gráficos. Sempre que tem uma tabela ou um gráfico, a gente tem que tentar fazer a interpretação. O que aqueles dados estão nos transmitindo, né? Essa é a capacidade analítica do engenheiro que é requerida, né? Então, aqui nós temos o percentual acumulado previsto, o realizado, o replanejado. E se tem algo replanejado, me parece que alguma coisa não correu como deveria, não é isso? E aqui também nós temos a divisão mensal, né? Geralmente as medições são mensais, então fica organizado ali por mês. Então, junho, julho, agosto, setembro e por aí vai. Então, aqui, vejam que a primeira alternativa diz o seguinte: de acordo com as curvas, serão necessários 4 meses para a recuperação total do atraso. Não sei. Letra B. A obra começou a ficar atrasada em junho de 2023 e será necessário um plano de recuperação. Olha, que será necessário um plano de recuperação, eu tenho certeza. Mas que se ela começou a ficar atrasada em junho, vamos verificar depois. A obra não está atrasada, uma vez que o término replanejado permanece em março de 2024. Não é bem isso, pessoal. Mesmo que uma obra tenha um prazo final e ela tem esse prazo final e ela cumpra esse prazo final, não quer dizer que ela nunca se atrasou ou nunca se adiantou, tá? Inclusive, o que geralmente acontece é isso, né? Ocorre um atraso numa obra, é feito um replanejamento visando cumpri-la dentro do prazo que estava inicialmente previsto. Então, muitas vezes, algumas outras atividades acabam sendo aceleradas para poder recuperar aquele tempo perdido, né? Então, não é porque o término foi replanejado e permaneceu no mês de março de 2024 que a obra não está atrasada ou que não foi adiantada em algum momento. Aqui na letra D, é dito que a obra está atrasada e o replanejamento projeta a recuperação total do atraso a partir de janeiro de 2024. Nós vamos verificar isso também. De acordo com as curvas, não será mais possível recuperar o atraso acumulado. Bom, essa aqui dá para resolver na hora, né? Vejam que o replanejado aqui é 100% e também é em março, em relação ao previsto, né? Então, foi possível recuperar o atraso acumulado. Agora, para as outras informações, é que a gente vai precisar de fazer uma análise um pouco mais aproximada aqui. O que a gente primeiro precisa observar? Em junho de 23, por exemplo, estava prevista a conclusão de 57,36% da obra. Quando foi feita a medição, se verificou que foi realizado 59,53%. Ou seja, se o realizado foi maior do que o previsto, a obra está até adiantada, não é isso? Já em julho, o previsto era de 62,12% no acumulado, né, pessoal? Sempre acumulado, né? Vai somando com as etapas anteriores. E o realizado foi de 65,59%.
ou seja, foi previsto 62, foi realizado 65. Ou seja, aqui temos um adiantamento da obra também. Só que vejam que em agosto, coincidentemente aqui, é quando começa essa linha replanejado ser preenchida, né? Só que vejam que aqui estava previsto 69,86% e o executado foi 66,32%. Bom, aqui ficou abaixo, né? Então aqui nós temos a primeira caracterização do atraso na obra. Vejam que em setembro estava previsto 76 e foi realizado 73. Aqui ela continua atrasada. Outubro, mesma coisa, estava previsto 83 e foi realizado 80. Novembro, também atrasado, estava previsto 88, foi realizado 86. Dezembro, mesma coisa, 93% previsto, executado 92. Estou falando aproximadamente, tá, pessoal? Só estou tentando ganhar um pouco de tempo aqui para não ficar falando todas as casas decimais. Agora percebam aqui que no mês de junho o quadro muda. Em janeiro, quer dizer, estava previsto 97,73% prevista, né? E o replanejado executado foi 97,86%. Passou um pouquinho do que estava previsto. Então aqui ela conseguiu recuperar o ritmo, até passou. Tá? Então aqui nos outros meses a gente observa, no mês de fevereiro, aqui a gente observa que também o replanejado ficou acima do que estava previsto e em março ela foi concluída. Certo, pessoal? E aqui eu fiz um desenhozinho, né? Para poder simbolizar quando ela estava atrasada e quando estava adiantada. Então, onde tem esse mais aqui em azul, é quando ela estava adiantada. E quando tem o menos em vermelho, ela estava atrasada. Então, conforme as alternativas, né? Serão necessários 4 meses? Bom, foi mais, né? Foram 5 meses atrasada para a recuperação. Então, essa está errada. Ela começou a ficar atrasada em junho? Não, foi em agosto, né? O primeiro vermelhinho aqui foi em agosto de 2023. A terceira obra não está atrasada, já foi explicado ali atrás, né? E a letra D, que é a correta, né? A obra está atrasada e o replanejamento projeta a recuperação total do atraso a partir de janeiro de 2024. Exatamente, é o que a gente vê aqui, não é? Vejam que ela começa positiva, adiantada, 2 meses seguidos, né? Junho e julho. Depois ela tem 5 meses de atraso e lá em janeiro ela volta a ficar positiva. Então, realmente, essa aqui é o gabarito dessa questão, tá? E aqui, em relação à letra E, né, não será mais possível recuperar, eu já falei sobre ela um pouco antes. Beleza, pessoal? Questãozinha bem interessante, eu gostei bastante dela aqui, gostaria de trazer ela aqui para vocês observarem como a banca gosta de cobrar, né? E é muito bacana porque se você tiver calma ali na hora da prova e for analisando passo a passo, de uma forma metódica, vocês vão conseguir quebrar esse problemão em problemas menores e aí você vai chegando na resposta. Aqui na próxima questão, nós temos mais uma, né, daquela prova de analista judiciário do TRF3, terceira região. E aqui nós temos o seguinte: uma estrutura de concreto foi projetada para ser montada com 20 vigas de concreto armado, de 5 metros de comprimento, e seção transversal retangular com 40 centímetros de altura e a largura mínima permitida por norma. As vigas devem ser fabricadas no canteiro de obras com concreto lançado e adensado manualmente. O volume de concreto necessário para essas vigas e aqui nós temos as alternativas. Uma questãozinha tranquila, mas que exigia que vocês soubessem a largura mínima, que está na norma. Mais uma vez eu falo, se você tem dificuldade para decorar essas larguras mínimas, corre para o flashcard, que é uma boa forma de memorizar, tá? Então aqui eu trouxe o desenho de uma viga, né, simbolizando aqui as dimensões dela, a largura X, né, vamos supor que a gente não saiba, a altura de 40 centímetros, e por que eu já coloquei aqui em metro?
Vejam que a resposta está em metros cúbicos, então a gente já traz as medidas para metro, para quando a gente resolver fazer os cálculos aqui, já sai em metros cúbicos, tá? E o comprimento dela é de 5 metros. Então, qual que é o volume? Bom, percebam que é outro cuidado que tem que ter nessa questão, que ela fala o seguinte, ó, o volume de concreto necessário para essas vigas é tal. Então, ela pediu o volume para todas as 20 vigas somadas, né? A banca ela poderia ter sido um pouco mais mal intencionada aqui e ter pedido o volume de concreto para uma viga, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado para conferir se essas informações que vocês estão coletando são realmente as que precisam para resolver essa questão. Então, aqui o volume, né? A gente lembra que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, né? E aqui no caso da viga, a área da seção vezes o comprimento, né? Então, nós temos o x, que é a área da base, a base vezes o 0,4, que é a altura, vezes o 5 aqui, que é o comprimento dessa viga, e vezes 20, que é a quantidade de vigas que estão sendo levantadas aqui nesse quantitativo. E aqui eu trouxe um quadrinho que está no nosso Organiza Book, que traz as dimensões mínimas de vigas e de vigas parede. Então, as vigas, elas têm uma largura mínima de 12 centímetros. Por isso que eu coloquei o 0,12. Tá? Então, aqui embaixo, no cálculo do volume, a gente aplica a fórmula 20 vezes 0,12 vezes 0,4 vezes 5, que é o comprimento da viga. Nós chegamos a 4,8 metros cúbicos, gabarito letra B. Era uma questão tranquila. O cálculo não é complexo. O que tinha que saber era a largura mínima. E aí, se você não sabe a largura mínima, o que tu faz na hora? Aí vai na tentativa e erro, né? Com noção de grandeza, né? Mas é melhor decorar e não correr o risco, né? Porque pode ser que uma outra dimensão que você fez na tentativa e erro bate ali com o gabarito. Então, o ideal é buscar decorar esses valores, tá? Bom, vamos aqui para uma questão interessante sobre acompanhamento de obras. É um assunto bem interessante que as bancas adoram e a VUNESP não é diferente. Questão de 2023 para o cargo de analista de regulação de serviços públicos do SP Regula, do órgão SP Regula. Uma obra pública de infraestrutura contratada pela Prefeitura de São Paulo em 2023 foi iniciada e já conta com serviços executados correspondentes ao primeiro mês do cronograma físico-financeiro. Para que seja dado início do processo de medição correspondente a determinado período de obra, a quantificação dos serviços executados com a respectiva memória de cálculo é efetuada e apresentada. E aí, pessoal, essa questão aqui, ela é maravilhosa, porque ela foi muito esperta e ela derrubou muita gente, tá? Essa questão teve um alto índice de erros. Qual que é o cuidado aqui? É ver o que a banca está pedindo. Olha o que ela pergunta. Para que seja dado início do processo de medição, a quantificação dos serviços executados com a respectiva memória de cálculo é efetuada e apresentada por quem? Então, quem é que faz a memória de cálculo, a quantificação dos exercícios, dos serviços executados? Bom, pessoal, não é o fiscal administrativo do contrato, tá? O fiscal administrativo do contrato ele não faz essa atividade. Tampouco a gerenciadora da obra. Quem vai fazer esse levantamento inicialmente é a própria empresa contratada. Ela vai ser contratada para executar um serviço, ela vai executar o serviço, ela vai fazer o levantamento, né, das quantidades que foram executadas, com as memórias de cálculo, ela precisa provar para o fiscal que ela fez o que estava previsto, tá? A ideia aqui é essa. Então, se ela é quem faz esse primeiro levantamento, né, de quantidades e apresenta as memórias de cálculo, ela vai entregar isso para alguém. E quem é que recebe isso? De fato, aí é o fiscal do contrato, tá bom? E o fiscal do contrato, ele vai verificar se essas quantidades
são realistas, né? É aí que tem aquele problema do superfaturamento, de às vezes o fiscal medir mais do que foi executado, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque a banca pediu quem é que faz, e não é quem é que analisa depois e quem é que faz o ateste, né? Ela pediu quem faz. Então, questão aí bem interessante, muito cuidado com ela. Então, aqui eu cortei, né? Não foi o fiscal administrativo, não é responsabilidade da gerenciadora, não é o fiscal técnico e tampouco o gestor do contrato. Aqui, pessoal, temos uma questão para o cargo de engenheiro civil na prefeitura de Lins, em São Paulo. Uma questão assim mais padrão, né, para quem está estudando para concurso de engenharia civil, já viu muito esse tipo de questão aqui. Não é uma novidade, mas tem um bizu que é muito importante, que eu trouxe essa questão aqui para a galera tomar muito cuidado quando estiver fazendo essa questão ou alguma outra parecida, porque o que vai mudar são os números, tá? Basicamente vai ser isso. Considere a composição de custos unitários a seguir para orçar o metro quadrado de revestimento branco esmaltado 20 por 20 assentado com argamassa colante, AC1. Aí tem a tabelinha, né, os insumos, né, o pedreiro, o servente, os materiais, as unidades, as quantidades e quanto custa cada unidade dessa. Bom, considerando o percentual de encargos sociais e trabalhistas de 125% e o BDI de 25% praticado pela empreiteira, o preço do metro quadrado desse serviço é... Aí, pessoal, aqui é o tipo de questão que tem que ser resolvida com muito cuidado. Por quê? Envolve muitos cálculos, são muitas multiplicações e somas, tá? Tem divisão também, então tem que tomar muito cuidado. Aqui é passo a passo para conferir, né, para dar certinho ali no final. Esse, inclusive, é o tipo de questão que eu não costumo começar a prova resolvendo, porque ela gasta um pouco mais de tempo, mas é uma questão que é tranquila de resolver, tá? Bom, a gente inicia aqui fazendo o levantamento do custo da mão de obra. Vejam que o pedreiro vai ser necessária a quantidade de 0,6 ao custo unitário de R$ 25. Então a gente multiplica um pelo outro. E também teremos o servente com a mesma quantidade de pedreiro, porém com um custo unitário de 15. Então a gente faz aqui 0,6 vezes 25, mais 0,6 vezes 15, o que dá 15 mais 9, que é 24. Então esse é o custo da mão de obra, só da mão de obra. Depois a gente vai para o custo dos materiais que estão envolvidos, né? Que é o revestimento branco esmaltado, a argamassa colante e o rejunte. Aqui também não tem segredo, mas tem que tomar muito cuidado com as continhas, né? Então aqui nós temos 1,1 de quantidade, né, em metro quadrado de revestimento branco esmaltado, vezes R$ 66, que é o custo unitário dele, mais 5,6 quilogramas de argamassa colante, multiplicando pelo 15, que é o custo unitário dessa argamassa colante, mais 0,4 vezes 25, que corresponde à quantidade de 0,4 kg de rejunte multiplicado pelo custo unitário do rejunte, tá? Então aqui a gente faz essas multiplicações, efetua essas somas e confere que dá 166,6, certo? Se a gente não tivesse encargo trabalhista, era só somar um mais o outro, a gente ia ter o custo do serviço para fazer 1 metro quadrado. Mas envolve também mão de obra e encargo trabalhista, tá? Então, o que a gente tem que fazer quando tem um encargo trabalhista, né? A gente vai ter que somar a mão de obra com esses encargos. A mão de obra, a gente calculou ali atrás que era 24, certo? Só que, vejam aqui no enunciado, que é dito que o encargo social e trabalhista representa 125%. Ou seja, ele é 125% do custo da mão de obra. Então você vai pegar esse 125%, né? Vai dividir por 100, vai somar 1, porque é esse aqui que é o perigo, porque muita gente acaba só multiplicando pelo 125%. Aí quando você faz, por exemplo, o 24 ali da mão de obra vezes 1,25, você está acrescentando 25% na mão de obra.
Só que o encargo social é 125%. Então, você tem que pegar o 125, divide por 100, né? Soma 1, aí você vai chegar ali no 2,25. Tá certo? Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu errei isso aqui algumas vezes. Depois eu peguei o bizu, nunca mais errei. Então, fiquem atentos, principalmente quem está no início aí da trajetória, porque isso aqui é muito padrão de cair e pegar algumas pessoas que não estão preparadas, tá? Então, aqui fazendo essa multiplicação dá 54. E aqui, por fim, nós temos os custos... Por fim, não, né? Os custos diretos são o custo da mão de obra, mais o custo dos materiais, mais os equipamentos. Só que aqui não se falou em equipamento. Então, a gente só vai considerar o custo da mão de obra e dos materiais. Então, aqui a gente soma essas quantidades, né? O dos materiais, o 160,6, e a mão de obra não é só a mão de obra, tá, pessoal? É a mão de obra com os encargos trabalhistas, né? Senão não faria nem sentido a gente calcular o encargo trabalhista e depois não utilizar no custo direto, tá? Então, muito cuidado aqui. E, por fim, a gente chega aqui no PV, que é o preço de venda. Essa fórmula aqui é muito importante vocês saberem de cabeça, tá? O preço de venda é o custo direto vezes 1 mais o percentual de BDI. Como no enunciado foi dito que o BDI é de 25%, aí sim a gente vai fazer o vezes 1,25, né? Viram a diferença? Então aqui o custo direto a gente já somou, 220,6, vezes 1 mais o BDI de 25, né? Então é 0,25 mais 1, 1,25, vezes os 220, que vai dar 275,75, gabarito letra C. Beleza, pessoal? E aqui, para finalizar, uma questão que eu achei muito interessante sobre curva ABC. Foi uma questão que foi cobrada no concurso de fiscal de serviços públicos do órgão SP Regula. É uma questão que não é difícil, mas que requer um certo cuidado na hora de resolver. Bom, a tabela a seguir apresenta uma planilha resumo de um orçamento simples para uma pequena obra de construção de um playground em um parque municipal. Será necessário classificar os serviços conforme o seguinte padrão de curva ABC. Então, aqui nós temos do lado esquerdo uma tabelinha, isso foi fornecido pela banca. Tá? Então, aqui nós temos o serviço. Peço desculpas mais uma vez pelo tamanho da tabela, ficou um pouco pequena, mas acredito que dê para ver. Qualquer coisa, vocês pegam a lupa aí e dá o zoom aí no modo raiz para poder enxergar. Tá? Então, aqui nós temos os serviços, né? Acerto de terreno, execução de escada, muretas, guarda-corpo, piso drenante, base de concreto, pintura, instalação de equipamento, plantio, comunicação visual, e tudo isso somado dá R$200 mil. Tá? E a curva ABC? Eu vou fazer uma breve introdução para quem não conhece a curva ABC, mas a curva ABC é uma forma de você representar o orçamento de uma obra considerando os itens e quanto que vale eles, tá? Então, dentro dessa curva ABC, a gente tem 3 faixas de itens. Temos a faixa A, que é aqui engloba a menor quantidade de itens que representa o maior valor da obra em termos percentuais. Depois temos a faixa B, que é a intermediária ali, que serão mais alguns itens que vão representar mais uma parcela do custo total da obra. E temos a faixa C, que vai representar uma variedade maior de itens que vai ter uma representatividade muito pequena no valor final da obra, tá? Então vejam vocês aqui no gráfico da curva ABC que 20% dos itens correspondem a 80% do valor total, tá? Depois a gente vai ver que ali de 20 a 50% vai representar os 15% que está ali entre 80 e 95. E por fim, os outros 50% dos itens vão representar 5% do orçamento. Então, muita atenção aqui, tá, pessoal? É importante frisar que a curva ABC nem sempre vem nessa mesma divisão de proporções, tá? Às vezes muda um pouquinho, mas via de regra por aí. Então, aqui nas alternativas, né, ela coloca aqui pra gente, né?
quais são os serviços que estarão na classe B da curva ABC. Então, a gente precisa encontrar essa faixa intermediária aqui, que representa esses 15% ali, tá? Que é o 95 menos 80. Beleza, pessoal? Muita atenção aqui nesse tipo de questão. O que a gente pode começar fazendo? Olha, a gente sabe que 80% do custo da obra ele é representado por somente 20% dos itens. E olha que engraçado, se a gente contar a quantidade de itens que tem nessa tabela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos justamente 10 itens. Quanto que é 20% de 10 itens? São 2 itens. Então, para a gente chegar na faixa A, basta a gente pegar 2 itens que têm o maior custo em relação a todos os outros. E quais são esses 2 itens? Ó, vejam aqui que o piso drenante custa 70 mil e que a instalação dos equipamentos custa 90 mil. Então, quando a gente soma essas duas parcelas, a gente chega no valor total de 160 mil. E quando a gente divide 160 mil por 200 mil, que é o valor total da obra, a gente chega nos 80%, batendo ali com o que está previsto naquela tabela da curva ABC. Então, a faixa A contempla o piso drenante e a instalação dos equipamentos. Beleza? Já aqui na faixa B, vejam vocês que de 20% a 50% representa a faixa B. 20% a 50% dos itens. E quantos itens correspondem a isso? Olha, de 20 a 50, então são 3, né? Então é 3, 4, 5, tá? Então aqui a gente vai buscar os próximos 3 itens que têm o maior custo, o maior preço ali dentro do orçamento. E vejam vocês que os 3 itens depois ali do piso drenante e da instalação dos equipamentos, os mais caros são esses que eu coloquei de vermelho, que é a execução de muretas, guarda-corpo e corrimões e plantio e paisagismo, que é 8 mil. Vejam que, tirando ali os que estão na faixa A, nenhum tem um preço maior que esses 3. Beleza? Então, quando a gente soma aqui as muretas, o guarda-corpo e corrimões, que inclusive também pode ser pronunciado corrimãos, mais o plantio, a gente vai ter 10 mil, mais 12 mil, mais 8 mil, totalizando 30 mil. E esses 30 mil, se vocês dividirem aí por 200 mil, que é o valor total da obra, vai dar 15%, que é justamente aquela diferença percentual que existe entre o 95, que é o final da faixa B, e os 80, que é o início da faixa B. Beleza, pessoal? Era isso que a banca queria. Mas vamos fazer tudo bonitinho aqui para ficar mais claro para vocês. E o restante, pessoal? Bom, a gente já viu quanto custa 5 itens, né? Que foram 2 na faixa A, mais 3 na faixa B. Como são 10 ao todo, então os outros 5 estão na faixa C. Então aqui a gente só discriminou quais são esses outros 5. É terreno, escadas, base, pintura, comunicação. Somando todos eles, a gente chega em 10 mil. E 10 mil, em relação aos 200 mil, representa 5%, que é justamente aquela diferença percentual que se verifica na correspondência ali da faixa C, entre os 95% e os 100%. Gabarito letra E. Certo, pessoal? Aqui nós encerramos a resolução de 10 questões da Banca Vunesp e eu aproveito esse momento para relembrá-los do projeto Nomeação que nós estamos, que nós já lançamos, né? Então vocês já podem entrar ali. O planejamento, né? Tem aquelas etapas que você só vai sentar e executar. Temos o plantão de dúvidas em que vocês vão poder sanar dúvidas em relação a algumas questões que vocês encontrarem durante a trajetória. Vai ter os encontros semanais. Temos os materiais ali que vocês também vão poder utilizar para embasar, né, para ficarem mais fortes tecnicamente nos assuntos. Teremos os simulados ali para você testar o conhecimento e a revisão secreta, que é a cereja do bolo ali para vocês chegarem na prova com os melhores itens revisados, né, as melhores questões revisadas. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula aqui, eu peço que vocês deixem um like aqui no vídeo, curtam, comentem, compartilhem com outros amigos que também vão fazer essa prova.
Convido vocês para o projeto Nomeação. Eu fiz projeto Nomeação e foi espetacular, e é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre o projeto Nomeação. Se eu não acreditasse, eu não estaria falando. Então, o projeto Nomeação é uma ferramenta poderosíssima para vocês conseguirem ter um desempenho acima da média lá no dia da prova de vocês. Esse concurso da Prefeitura de Campinas é um concurso que chamou muita gente no passado. Então, há uma expectativa de que chamem muita gente nesse novo cenário atual, né? Tem as vagas imediatas, mas também tem um cadastro reserva amplo, a remuneração é bastante interessante, salvo engano, passa ali os 14 mil reais, então é uma baita oportunidade ali para quem é da região, para quem também tem condições de fazer uma viagem e executar uma prova. Então, fica o convite aqui para vocês, eu agradeço desde já a participação de cada um e desejo bons estudos, sucesso na trajetória e até a próxima, pessoal.